No vídeo de hoje eu vou falar, aqui no canal Advogado Completo, meu nome é Ravi Savaia, eu vou falar dos princípios regentes. O que significa princípios regentes? Bom, pessoal, no âmbito do direito processual penal, refere-se ao conjunto estruturante de diretrizes jurídicas superiores que governam todo o processo penal. Eles têm como característica um alto grau de abstratividade, o princípio regente. Não só isso, mas também uma força normativa própria e uma aplicação universal. Para o professor Rogério Sanches Cunha, grande Rogério, ele ressalta que os princípios regentes não são tão minuciosos, não são tão claros quanto a procedimentos, mas são indispensáveis como instrumentos orientadores do direito penal e processual penal, conferindo unidade e coerência ao sistema. A etimologia da palavra princípio, pessoal, quando a gente fala de princípio, eu vejo as pessoas repetirem isso sem entender. É uma palavra que deriva do latim, que significa início, origem, fundamento, primeiro, isso é princípio. E regente significa governar, conduzir. Daí a palavra regência, né, o maestro e tal. Quando eu falo que ele possui um alto grau de abstração, caráter geral, o que eu estou falando, pessoal? Porque o princípio regente ele se destaca por isso, é uma característica dele, peculiar do princípio regente, que ele tem um alto grau de abstração e generalidade. Quando você fala a dignidade da pessoa humana, dá margem às diversas interpretações, né? Claro que a gente sabe que a dignidade da pessoa humana, no seu caráter objetivo, refere-se à saúde básica para a pessoa, assistência, alimentação, né, que é aquela utopia da nossa Constituição Federal. Mas tem que ter a Constituição, né, pelo menos, por mais que ela seja utópica na prática, a gente tem que ter esses conceitos, porque sem legalidade o mundo ia ser uma guerra, né? Então, no seu caráter subjetivo, quando fala de dignidade da pessoa humana, que é um fotoprincípio, a gente está falando do respeito à pessoa humana, nesses valores que envolvem, né, a educação, o respeito, etc. Então, quando a gente fala aqui o princípio regente, voltando para o nosso tema desse vídeo, ele é abstrato, geral, generalista e, ao mesmo tempo, isso traz para ele uma carga flexiva, porque permite preencher lacunas do direito. Tá? Então, ele tem um alcance interpretativo muito grande porque ele é geral, né? Permitindo sua aplicação em inúmeros contextos. Inclusive, tem várias súmulas que é respaldada por princípios regentes. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana está para o direito penal como o devido processo legal, que a gente ainda vai estudar aqui, está para a disciplina de direito processual penal. Quando eu falo devido processo legal, que está no nosso artigo 5º da Constituição Federal, devido processo legal constitui uma regra abstrata, vocês concordam com isso, né? A qual ninguém poderá ser privado da liberdade ou patrimônio sem que sejam observados os ritos previamente ditados que compõem o processo. Então tem que obedecer todos aqueles ritos, né? Permitindo sua aplicação em inúmeros contextos, aplicando tanto a casos simples quanto a situações processuais complexas. Então, devido ao processo penal, é um princípio garantista, ele traz uma garantia, que ninguém vai ser privado da sua liberdade, nem vai ser cerceado ou suprido dos seus bens, se não tiver o devido processo legal. E dentro desse devido processo legal, ele vai ter o contraditório, a ampla defesa, o direito de se defender, de usar de todos os instrumentos de defesa para poder ter essa garantia, né? Mas vamos continuar com a nossa tônica daqui, que é o princípio regente. Até o professor Auri Lopes Júnior ele coloca o princípio regente como uma coluna vertebral do direito penal e do direito processual penal. Seria a espinha dorsal, né? Eu falei uma característica que é a abstratividade, mas além disso, o princípio regente ele tem uma força normativa própria. O que significa isso, pessoal?
embora a característica, ele é caracterizado por essa generalidade e abstração, os princípios regentes possuem força normativa própria. Isso significa que possuem capacidade vinculante efetiva, podendo determinar diretamente obrigações e condutas, em que pese eles serem abstratos e generalistas, eles não são não efetivos. O princípio geral não é efetivo. Não, ele tem uma efetividade normativa própria. O professor Nutt explica isso. A força normativa própria dos princípios regentes lhes confere plena eficácia jurídica, sendo capaz de gerar efeitos concretos no plano da aplicação do direito, especialmente quando há lacunas normativas. Rogério Sanches Cunha, meu professor, ele fala o seguinte: a autonomia normativa dos princípios, são palavras do professor Rogério, estou lendo aqui, tá? Afirma que eles não são meras recomendações. Esse princípio é só uma recomendação, dignidade da pessoa humana. Não, pessoal. São bases éticas, são formas éticas basilares que pode até gerar anulação de um processo, então, de tanta força normativa que tem. Um exemplo claro é o princípio da dignidade da pessoa humana. Mesmo não estando regulamentado de forma detalhada nas leis do processo penal especificamente, pode invalidar provas obtidas por meios ilícitos, né, que é uma característica do próprio princípio devido ao processo legal, mas que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A terceira característica, eu falei da abstratividade, falei da força normativa que tem o princípio, na sua aplicação, que não é apenas um princípio recomendado, mas é um princípio que tem uma força normativa própria. E a terceira característica é de aplicação universal. Outras peculiaridades do princípio é sua aplicação universal porque eles transcendem limites normativos específicos, aplicando-se a diversos ramos do direito e influenciando inclusive ordenamentos internacionais. Tá? Até o Nutt reforça essa universalidade, afirmando que os princípios como o contraditório e a presunção de inocência, que alguns autores chamam de estado de inocência, e o devido processo legal, que eu estou repetindo várias vezes aqui, são encontrados em sistemas jurídicos diversos, refletindo valores universais e indispensáveis à justiça processual penal democrática, legal, que é baseada na legalidade. Né? Uma peculiaridade dos princípios regentes no processo penal, especificamente, reside em sua função limitadora e garantidora diante do poder estatal repressivo. O que é esse poder estatal repressivo? Porque você pega... O Estado tem toda a sua estrutura, né? Tem todos os seus mecanismos. Então, quando você fala de dignidade da pessoa humana, é uma garantia ao lado mais frágil. O devido processo legal é mais uma garantia a quem está sendo processado. Porque de um lado está o Estado acusando, do outro lado está há um desequilíbrio nisso aqui, né? Que eu vou falar mais para frente, que o princípio da presunção da inocência vem para equilibrar isso aqui. Ninguém pode ser considerado culpado sem antes de um processo que seja transitado e julgado numa sentença condenatória. Antes disso, a pessoa é inocente, até que o Estado prove que aquela pessoa é culpada. Por isso que alguns doutrinadores defendem a ideia do estado inicial de inocência e não presunção, porque presunção sugere um favor que o Estado faz. E aí entra alguns doutrinadores falando, até o professor Zé Carvalho também fala isso, defende essa tese. Se o Estado não está fazendo um favor em dizer que você é inocente, que você é presunção da inocência, o Estado não está presumindo, ele está afirmando, só que ele tem que provar. Se o Estado está afirmando que você é culpado de uma coisa, por que fala presunção? Por que ele te processou então? Por que ele te processou se ele fala que você pode ser presumidamente inocente? Por isso que a nomenclatura que alguns doutrinadores defendem é o estado inicial de inocência.
Porque você só vai ser culpado depois da sentença condenatória transitada em julgado. Bom, não preciso falar que os princípios regentes são importantíssimos na nossa jurisprudência brasileira. As decisões decididas pelos tribunais, na criação de súmulas e etc. E orienta a aplicação da prática do direito penal, condicionando tanto ao legislador, quem faz as leis também. Eles são princípios abstratos, generalistas, de suma importância para quem faz as leis também, o próprio legislador. Embora eles não estejam, estão expressamente na Constituição Federal, mas em algumas leis não está lá. A dignidade da pessoa humana, devido ao processo legal, não está explícito, mas é implícito na sua hermenêutica, na sua interpretação das leis. Então, esse primeiro vídeo, pessoal, a conclusão que eu falo, que os princípios regentes, justamente pelo seu elevado grau de abstração, permite uma interpretação ampla e coerente. Não significa que você vai ter uma interpretação ampla e vai ser incoerente. Tem que ponderar, né? Sempre ter essa concepção de ponderação das normas processuais penais, na sua interpretação. Sua aplicação universal possibilita que os tribunais solucionem casos complexos mediante uma leitura ética e justa, garantindo a dignidade da pessoa humana e impedindo abusos e violações às garantias. Então, o fotoprincípio da dignidade da pessoa humana traz a garantia às partes mais vulneráveis. O devido processo legal é outra garantia. A gente tinha, na época da ditadura, a gente tinha um tribunal de exceção que até ia contra o próprio princípio do juiz natural, porque eles escolhiam um juiz, que talvez era o mais repressor, para julgar os comunistas naquela época lá, né? Por outro lado, o Rogério Sanches Cunha, o professor, acentua que esses princípios os princípios regentes são os fundamentos que norteiam a própria existência do devido processo legal, contribuindo para a realização da justiça não apenas formal, mas material também, a justiça material. Na ausência de uma regra específica que regule uma situação concreta, esses princípios servem como parâmetros basilares, orientadores para uma resposta judicial efetivamente justa. Tá? Aqui na matéria que é processo penal, os princípios regentes constituem a base, né? Uma base ética, jurídica, de legalidade, de garantia constitucional, pelo qual o ordenamento jurídico criminal é estruturado e interpretado à luz desses princípios regentes. Porque depois da Constituição de 88, que é a nossa Carta Cidadã, o processo penal nosso, que é de origem autoritária, começou a ser interpretado à luz da nossa Constituição. É uma interpretação, processo penal constitucional. Então aí que entra o princípio regente, ele vem trazendo garantia, porque antes da nossa Constituição, a gente pega lá o Código Penal de 41, a gente partia do princípio da presunção de culpabilidade. A pessoa, quando era acusada, ela já era considerada culpada ali. Não tinha uma presunção, um estado de inocência, né? Uma presunção que ele pode ser inocente. Por isso que tem uma discussão muito grande, mas isso eu vou entrar depois das prisões processuais, né? Que prisão preventiva seria uma exceção do princípio da presunção da inocência, a prisão cautelar, porque prende a pessoa para uma proteção antes do trânsito de julgado. Mas essa discussão tem autores que explicam que não é uma exceção ao princípio da presunção da inocência, a prisão cautelar, a prisão preventiva, porque aquela pessoa não está sendo presa justamente por aquele crime exclusivo que ela está sendo acusada, mas por um monte de crime que ela fez, talvez, ou pelo seu histórico, e por representar um risco à sociedade e ao próprio risco ao processo. Se ela for interferir em provas, se ela for fugir, etc. Então, é uma proteção ao processo penal, uma prisão cautelar. Mas existe uma outra doutrina que fala que pode ser uma exceção às prisões processuais, que é
que da prisão cautelar se divide em prisão preventiva e prisão, agora me deu um branco, mas seria uma exceção à presunção de inocência. Por que você está prendendo uma pessoa se ela pode ser inocente, né? Mas isso é uma discussão muito grande da doutrina. O STF pacificou dizendo que é constitucional, que a prisão preventiva ela é constitucional, embora existam doutrinadores que falem que não, porque ninguém pode ser preso preventivamente se existe o princípio da presunção de inocência ou estado de inocência inicial. Em que pese, pessoal, tem que compreender também que a prisão cautelar é uma proteção ao processo. Então, eu termino aqui a parte que a gente fala do princípio, o princípio regente. Falei que ele tem um alto grau de abstratividade, e que ele é generalista. Falei também que ele é universal. Expliquei também que ele tem uma força normativa própria. E aí você fala, você pode dar um exemplo de um princípio regente do processo penal? Eu acho que a gente tem que começar pelo estudo do devido processo legal, que é o próximo vídeo nosso, tá? Que é um princípio regente da qual ramificam os outros princípios, mas quando você começa a estudar o processo penal, o primeiro princípio que você deve estudar é o princípio do devido processo legal, que é uma garantia.